onde você reforçaria o Fluminense nessa janela agora no meio do ano? Tô fazendo os vídeos dos elencos, né? Fiz do Flamengo, fiz do Corinthians, coitada da torcida do Corinthians, né? Tá cheio de carência lá. Do Flu, lateral esquerdo, porque o Marcelo não aguenta sequência de jogos, saiu com problema na panturrilha aí de novo. E o Alexander, que é volante titular, é o primeiro reserva da lateral. Então, eu contrataria um lateral esquerdo. E também um atacante de lado, porque só tem Arias e Keno, basicamente, no elenco. Tem, fora molecada da base, que ainda não explodiu. Pode ser que isso seja uma oportunidade, porque a porçãozinha lá que tem Xerém também é demais. Toda hora, me dá um jogador aí. Pum, tô precisando de um meia, um atacante, um volante, um zagueiro. Sempre tem alguém, né? Isso é um super trabalho, né? Tem que reconhecer. Mas não vai ser sempre que vai subir um moleque da base, vai começar a jogar de cara. O normal é ter um processo de adaptação, ele passar por um período de dificuldade, né? É um grande choque você sair de um sub-20 para profissional. É uma distância bem absurda. Você tem que ser realmente muito acima da média para parecer nem sentir nada, como aconteceu com o André. O André já subiu no profissional do Fluminense jogando pra caramba, virou revelação do Brasileirão naquele ano. O normal é um jogador precisar de tempo, e o Fluminense agora tem urgência. Precisa de um lateral, precisa de um ponta, então essas duas posições, pra mim, são as mais carentes no momento. E um reserva do Ganso também cai bem. Ó, e aí? Se o Marcelo tá fazendo a parte dele, mostrou aí nas redes sociais, toda semana, aquela ligaçãozinha aí com o Thiago Silva. Se o Thiago vem... Nem a zaga, assim, nem é uma baita carência, mas, porra, em nenhuma hipótese o Fluminense poderia recusar um retorno do Thiago Silva, que a gente tá falando aí de alguém que mesmo aos 38, vai fazer 39, é um dos melhores zagueiros do mundo, em atividade. Na Premier League. Na Premier League, jogando no Chelsea, então, sem condição. Só que tá meio nebuloso ainda, né? A janela ainda vai abrir, o Chelsea ainda vai apresentar o Pochettino, nem confirmou ainda. O Thiago Silva deu declarações meio decepcionado com a maneira como o Chelsea conduziu essa última temporada, com zilhões de contratações. Ele foi o único, aliás, jogador que botou a cara e falou, fizeram cagada aqui no planejamento, contrataram demais, não tinha nem espaço no vestiário, ele falou isso. Tinha nem espaço no vestiário para tanto jogador, ficou um clima ruim e tal, técnico, né, vários jogadores chegaram, como é que vai montar o time, aí ficou trocando de técnico. Em resumo, o Chelsea fez a sua pior temporada desde os anos 90. E virou piada, né? Porque contratou e no final das contas... Nada. Não chegou a lugar nenhum. Metade de baixo da tabela do campeonato inglês. Não sai nem naquela foto da primeira página. Então, eu acho que isso deu uma desanimada. Ele não vai jogar competição europeia. Se ele ficar, o Chelsea não tem nenhuma competição europeia para disputar. Mas ele tem contrato. Ele renovou antes disso, né? Ele renovou em janeiro, fevereiro. Então, ele não imaginou que o Chelsea chegaria nesse estágio. Então, ele tem contrato. Por isso que eu acho que a postura dele também na entrevista, que ele deu pro João Castelo Branco na ESPN, foi do tipo... Ele não pode partir dele e falar, vou rescindir, tô aí semana que vem, Fluminense. Não. Como jogador, ele tem que... Eu acho que a postura pra fora das câmeras é uma coisa, mas sendo filmado, ele tem que falar, tenho contrato, vou respeitar meu contrato, tô ansioso pra chegada do treinador, quero fazer parte dos planos do Chelsea. Fora, ele pode aguardar a situação, vai chegar o Pochettino, Pochettino... quero saber o que você enxerga pra mim, né? Você um pilar aí do time, ou você tá contando em rejuvenescer o elenco? Como é que você me vê? Você me vê mais ou menos? Então eu prefiro ir pro Fluminense. Chelsea, você me libera de graça? Porque o Fluminense não vai pagar nada, não tem dinheiro. O Fluminense só vai fazer proposta pro Thiago Silva quando ele rescindir. Se rescindir. Então a única chance é o partido do Thiago Silva ou da diretoria do Chelsea falar, Thiago, a gente sabe que, né, você é muito importante, mas você gostaria de ir pra lá? Gostaria. Então beleza, tá liberado. Eu acho que até isso acontecer, o Fluminense não vai se mexer. Mas o sonho ainda vive. E o Marcelo bota a pilha, o Marcão, que é um super amigo dele, que ainda trabalha no Fluminense como auxiliar, bota a pilha também. Com certeza, Fred. né? Fred, Mário Bittencourt. Então, eu vi a torcida do Fluminense super revoltada, até xingando o Thiago Silva, um enorme desrespeito, né? Independentemente se ele quer ficar ou não, as coisas passaram do ponto nas redes sociais. Ele ainda pode vir, cara. Eu acho que ele ainda pode vir. Não, e tem um fator, né, que pode colaborar com essa questão, a própria declaração, né, do Thiago Silva em relação
ao enorme número, né, de contratação de jogadores, que foi o Liverpool anunciar a barca da saída de jogadores, o Tottenham anunciou a saída do Lucas Moura e falou que outras saídas, né, vão ser anunciadas em breve. Então os clubes provavelmente vão repor essas posições. O Chelsea tem que fazer umas 10 mexidas ali de... Então, assim, vai ter que vender, esses clubes vão precisar repor as peças, né? Então, talvez seja alguma jogada aí possa favorecer o Fluminense. Pô, seria aí, muito desrespeitoso. Pensando aqui agora com a cabeça do Thiago Silva, do torcedor do Chelsea, do clube Chelsea. Pô, imagina se o Thiago Silva dá uma entrevista, acabou de renovar o contrato, dá uma entrevista falando, realmente eu tô afim de ir pro Fluminense. Não, ele foi totalmente profissional. Porra, isso, ético, né? Então, o que interessa ainda são os próximos capítulos, né? Eu acho que é bastante provável que o Thiago Silva também fique. Afinal, ele renovou. Se o Chelsea bater o pé, ele não tem que tirar dinheiro do bolso dele para sair, né? Mas, pensando aqui do lado da torcida do Flu, de alguém que tá vendo o Thiago alimentar todo ano, o Thiago bota uma pilhazinha dessa também. Eu entendo a decepção da torcida, mas o Thiago tem que pensar. Se eu for voltar no ano que vem, porque o combinado dele com o Mário é esse, né? Volta no meio do ano que vem, ele já vai estar quase com 40. Embora isso, para alguém que se cuida, né, não seja às vezes tão preocupante assim. Mas o Fluminense tem uma grande oportunidade aqui quicando. Tá na Libertadores, não sabemos como vai ser a Copa do Brasil, mas Libertadores o Fluminense tá super vivo, provavelmente vai passar em primeiro do grupo. Brasileirão o Fluminense tá super vivo. Então o Thiago tem uma grande chance de voltar pro Fluminense ainda esse ano e ganhar algum grande título. Então, eu entendo a torcida do Fluminense pensar, pô, esse cara é ídolo realmente, ele gosta tanto da gente? Faz um esforcinho aí pra vir, porque talvez valha a pena, talvez ele tenha a recompensa que ele não teve em 2008, com a perda da Libertadores, talvez ele tenha agora, no Maracanã de novo. Então, assim, são muitas coisas que alimentam o sonho do torcedor e que eu acho que o Thiago poderia botar na balança dele e escolher vir.